Olá, diretores. É um privilégio estar aqui com vocês para nós falarmos um pouquinho sobre violência contra a criança, contra o adolescente e contra a mulher. Meu nome é Elivane Fernandes, eu sou da 12ª região. Para você, o que você tem em mente sobre violência contra a criança? O que você tem em mente sobre violência contra o adolescente? O que passa pela sua cabeça quando nós falamos sobre violência contra a mulher? A violência, ela é, antes de tudo, uma violação dos direitos humanos que se manifesta sobre diversas formas em espaços públicos e também em espaços privados. A princípio, eu quero trazer para vocês 4 imagens. Essa primeira imagem que vocês estão vendo, ela vem nos trazendo, nos mostrando uma data, que é a data do dia 18 de maio. O dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e de Adolescentes. E o dia 12 de junho? O dia 12 de junho, ele vem falando sobre o quê? Ele vem falando que é o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Então, por aqui nós percebemos que já tem 2 tipos de exploração contra a criança. Não é apenas o sexual, mas também tem o infantil. E aqui o dia 4 de junho, que é o Dia Mundial contra a Agressão Infantil. E eu quero trazer para vocês o dia 25 de novembro também, que é o dia do não. É o dia do não à violência contra a mulher. E com esse pensamento eu quero trazer a vocês uma reflexão, algumas frases que provavelmente você já ouviu falar. É muito comum nós ouvirmos falar, se está com aquela roupa, é porque ela procurou. É muito comum nós ouvirmos essa frase. Essa frase, ela nos leva a um abuso sexual. É muito comum nós ouvirmos falar, depois que ela engravidou, ela ficou relaxada. Depois que ela engravidou, ela engordou. Isso é um abuso psicológico. Então, existem várias maneiras de abuso e nós precisamos nos desfazer das nossas armaduras e dos nossos preconceitos. Hoje, nós não estamos aqui para punir alguém, para criticar alguém ou para incentivar alguma forma de abuso. Pelo contrário, como cristãos, nós precisamos demonstrar que nós estamos aqui para ajudar, para servir, para auxiliar. E eu quero trazer para vocês alguns dados estatísticos, que de acordo com a Unicef, o Brasil, isso em 2015, foram registrados 80.437 casos de violência contra crianças e adolescentes. E dos casos de violência contra criança e adolescente, quase 18.000 foram de violência sexual. Isso é um dado muito triste. Quando nós percebemos, quando nós olhamos para esse dado, nós percebemos que muitas crianças e adolescentes, eles têm passado por esse problema e nós que estamos mais perto não temos conseguido ajudá-los. Esses dados, eles geram uma média de 50 casos por dia. Há uma outra estatística que sempre sai no jornal, que nós ouvimos muito falar, é que a cada dia, a cada minuto, uma mulher ela é agredida dentro de casa. Não é uma agressão, só uma agressão física, ela é uma agressão moral, ela é uma agressão sexual, várias formas de agressão. A mulher também passa do mesmo jeito que a criança passa. Mas quando nós falamos de criança, o que nós imaginamos? Que a criança é um bebezinho, ou que a criança é aquela que está aprendendo a andar, está aprendendo a correr. De acordo com a lei número 8.069, de 13 de julho de 1990, o artigo 2, ele considera criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompleto, e o adolescente, aquele entre 12 e 18 anos. Tá? Então, a criança nós consideramos até 12 anos de idade,
até 12 anos incompleto e o adolescente a partir de 12 anos. Existem alguns tipos de violência. Quais são? A violência doméstica. A violência doméstica, ela é qualquer ato intencional de violência física realizado pelos pais ou pelos responsáveis da criança ou do adolescente, que ocorre dentro da sua casa, dentro do seu lar. Mas também existe a violência social. E a violência social, ela consiste em atos de violência motivado pelo desejo consciente ou inconsciente de aumentar o poder socialmente concedido àquele indivíduo. E também existe a violência dentro das escolas, que é a forma de violência também considerada como bullying, que consiste em fenômenos de agressão continuada entre alunos e entre educadores, e os alunos dentro do ambiente escolar, né? Tendo como consequência uma baixa autoestima de quem foi agredido, uma insegurança, uma depressão e até mesmo tentativa de suicídios. Quais são as formas de violência? De acordo com a Lei 13.431 de 2017, existe a violência física, existe a violência psicológica, a violência sexual e a violência institucional. Eu quero frisar aqui com vocês a violência psicológica, porque a violência física, quando nós citamos, a gente já imagina que é alguém que foi agredido, alguém que apanhou, alguém que fisicamente foi acometido. Mas a violência psicológica, ela acontece dentro de casa com coisas simples. Por exemplo, nós estamos em uma pandemia, não está havendo aula. As crianças estão estudando em casa. É muito difícil ajudar as crianças em casa. Geralmente, essa tarefa fica para a mãe ou fica para alguma irmã, irmão. Alguns pais também fazem, mas geralmente ela fica para a mãe. E em algum momento, nós mães nos estressamos com isso. Nós mães perdemos a paciência, porque muitas de nós não estudamos, não aprendemos, não escolhemos a profissão de professora. Então, é difícil passar para a criança algo que ela precisa de um empenho para que ela aprenda e coloque em prática. E algumas das vezes, nós nos irritamos com os filhos e acaba sendo normal nós usarmos uma frase assim, você é muito burro. Você não aprende, você tem que ser melhor, o fulano é melhor que você, eu gostaria que você fosse igual ao ciclano. Isso é uma forma de violência psicológica. Muitos dos nossos adultos hoje, eles são frustrados porque eles não tiveram apoio na infância, porque eles sofreram algum tipo de pressão psicológica. E essa pressão só acontece com os filhos? Não, acontece também com as mulheres, tá? Acontece com as mulheres quando elas são chamadas de gorda, quando elas se arrumam e elas não são percebidas que estão bem arrumadas, elas não são elogiadas, quando elas são forçadas a só manter o trabalho doméstico, o que não é muito comum mais hoje, porque as mulheres elas vêm ganhando um espaço dentro da sociedade, mas algumas vezes também acontece. A violência sexual, nós já sabemos, a violência sexual é toda forma sexual que não foi permitida. Mas eu sou casada, eu sou mulher e eu sou casada. Mas se eu não permitir e o meu esposo fez, também é uma forma de violência sexual, tá? Então, com a criança sempre será, mesmo que a criança diga que sim, tá? Sempre será. O abuso sexual, a exploração sexual e o tráfico de pessoas, eles estão incluídos dentro da violência sexual. A violência sexual, ela é um fenômeno social que envolve qualquer situação de jogo, ato ou relação sexual homo ou heterossexual, cujo agressor encontra-se em estágio de desenvolvimento psicossexual mais adiantado do que a criança ou do que o adolescente.
ele tem por intenção estimulá-la sexualmente ou utilizá-la para obter satisfação sexual. E essas práticas sexuais, elas são impostas à criança ou adolescente através de violência física, ameaças ou indução de sua vontade. O adulto, independente de homem ou de mulher, acontece isso só com homem? Não, acontece também com mulher. De estimular a criança a aceitar o ato, ou de fazer com que ela sinta medo e permita com que aquele ato aconteça. É muito comum dos agressores ameaçarem, se você não deixar eu fazer isso, eu vou contar para sua mãe, eu vou matar o seu pai, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e a criança acaba cedendo, a criança acaba deixando, por quê? Porque ela sente medo. E nós vamos ver mais para frente que a maioria dos agressores são pessoas que estão ao redor dessa criança, são pessoas que estão ao redor desse adolescente, ao redor dessa mulher. A violência sexual, ela é um abuso, um abuso com utilização da criança ou do adolescente para fins sexuais, para estimulação, onde uma pessoa que já consegue, que já entende, que já tem essa prática, usa a criança para realizar esse ato, tá? Ou quando é com a mulher, é quando não é permitido, quando a mulher não permite e ela é forçada a isso. O estupro de vulnerável, ele está lá no ECA, ele vem falando, o artigo 217, ele diz assim: ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menores de 14 anos. Isso tem a pena de reclusão de 8 a 15 anos, tá bom? Indicativos de violência. Como que nós vamos imaginar que uma criança ou uma mulher, ela está sofrendo violências? As crianças e adolescentes sinalizam de maneira diversificada, quase sempre não verbal, quando elas estão vivenciando alguma situação de violência. Então, as crianças dificilmente, ou os adolescentes dificilmente, eles irão falar que estão passando por aquilo. Eles irão demonstrar, às vezes com desenho, às vezes eles irão demonstrar com uma atitude, eles irão se isolar, eles irão sentir mais vergonha, eles irão falar pouco, ou eles irão rir pouco, alguns deixarão de comer, outros passarão a se alimentar mais. Então, existe mudança no comportamento dessa criança e desse adolescente. E isso é um indicativo de que ele está passando alguma situação diferente da rotina que ele tinha. Indicativos físicos, por exemplo, roupas rasgadas ou manchas de sangue, hemorragia, secreção, dificuldade para caminhar, hematomas, infecções. Essas são indicativos físicos que nós vemos a olho, olhando, nós conseguimos identificar que a criança, ou o adolescente, ou a mulher está passando por algum tipo de agressão. Indicativos comportamentais são quando as crianças ou adolescentes, elas passam a demonstrar outro tipo de comportamento, uma mudança extrema, uma mudança que não consegue se explicar no comportamento, no humor. A criança passa a chorar por tudo, a criança demonstra que tudo é motivo de chorar, é motivo de tristeza, é motivo de preocupação. A criança não quer mais estar próxima de alguém. Então, isso é um indicativo de que a criança está passando por algum tipo de agressão. Indicativo comportamental sexual, quando a criança ela passa a praticar ou a demonstrar algum tipo de interesse sexual. A criança em si, ela não tem esse hábito. A criança em si, ela não imagina uma pornografia, ela não pensa nessa situação. Mas, quando ela está passando por algum tipo de violência, ela começa a mostrar um interesse precoce por brincadeiras sexuais. Ela começa a imaginar uma masturbação compulsiva.
ela começa a fazer relatos de agressões sexuais ou se interessar por eles. Ela começa a fazer desenhos de órgãos genitais com detalhes e características que vão além da sua capacidade, da sua faixa etária, né? Piadas, histórias e músicas incompatíveis com a faixa etária e uma conduta mais sedutora. Então, são alguns indicativos de um comportamento sexual que a criança está tentando demonstrar, que a criança está tentando mostrar para as pessoas que ela está passando por algum tipo de violência. Mudanças frequentes no desempenho escolar. A criança, ela gostava de ir para a escola, ela vai deixar de gostar, ela não vai querer. Isso é quando ela passa a ter algum tipo de violência dentro da escola. Ela não vai mais querer ter a amizade que ela tinha com os coleguinhas, com o professor, ela vai ter uma queda na nota. Então, essas são algumas dificuldades que a criança começa a apresentar. Mas também tem o outro lado, como a assiduidade e pontualidade exagerada. Quando a criança, ela quer ir para a escola de qualquer jeito, quando ela quer sair de dentro da sua casa e ela busca a escola como refúgio, é um sinal de que a criança pode estar sofrendo algum tipo de violência dentro da sua própria casa. Uma queda injustificada na frequência escolar, pouca ou nenhuma participação nas atividades escolares, dificuldades em concentração e na aprendizagem. Isso é muito comum. A criança e o adolescente, ele deixa de prestar atenção. Ele fica como se estivesse no mundo da lua. Por quê? Porque é um meio que ele está encontrando de fugir da situação que ele está passando. Ou um apego exagerado à pessoa do professor. Então, são características que podem indicar que a criança está sofrendo um abuso, ou em casa, ou na escola. Indicativos de conduta dos pais. Quando nós percebemos, como nós percebemos que os pais, estes são os abusadores, como que nós podemos identificar isso? Geralmente, os pais que são os abusadores das crianças, eles têm um excesso de proteção ou de zelo pelaquela criança ou pelo adolescente, negando-lhe um contato social com outras pessoas. Ele tem um comportamento insinuante por parte de como sedutor. Ele tem antecedências de algum tipo de violência na infância. Ele demonstra em prestar pouco socorro e postura contraditória na prestação de informações em relação à criança, ou ele tem uma demonstração de agressividade contra aquela criança. Ele pode apresentar todos esses sintomas, todos esses indicativos? Pode, assim como ele pode apresentar 1, 2, 3, tá? Então, nem todos os agressores, eles são iguais. Alguns, eles são diferentes, mas todos eles têm alguma característica que nos leva a entender que ele é capaz de violentar uma criança. Quais são os direitos da criança? Será que a criança ela tem direito? O artigo 3 do ECA, ele nos diz que a criança e o adolescente, eles têm direito a gozar de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, assegurando-se-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e também de dignidade. Então, toda criança, todo adolescente, ele tem direito à vida e à saúde. Ele tem direito à liberdade e ao respeito e à dignidade. Toda criança tem direito à convivência familiar e também à convivência comunitária. A criança tem direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. E a criança tem direito à profissionalização e à proteção do trabalho. E quem deve garantir esse direito a essas crianças?
Quem deve garantir esse direito aos adolescentes? O artigo 4, ele fala que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade e afetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Então, de quem é esse direito? Esse direito, esse dever de dar para a criança lar, de dar para a criança moradia, de dar para a criança um nome, um sobrenome, uma alimentação, uma vida social, é direito da família, é direito de toda a comunidade e também é direito do poder público. E se eu não quiser cuidar da criança? É um direito meu não querer cuidar de uma criança? O artigo 5º, ele fala assim: nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punindo na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. Então, diretor, eu quero dizer para você que toda vez que a criança estiver em uma reunião, toda vez que a criança estiver em um acampamento, toda vez que a criança estiver com você e que o pai lhe confiou esse poder, a responsabilidade dessa criança é sua. A responsabilidade dessa criança de manter a criança bem, de fazer com que tudo corra bem ao lado dela é sua. Lá no PAD, lá no MAD, na página 45, ele vem falando sobre o comportamento do desbravador, a indisciplina. E eu quero ler para vocês esse parágrafo que fala assim: o líder depara-se com questões e comportamentos próprios da criança e do adolescente, como a indisciplina, que em alguns momentos pode vir a dificultar e até mesmo inviabilizar o desenvolvimento das atividades previstas, além de causar desgaste no relacionamento liderança-desbravador. E para atuar de maneira eficaz sobre a indisciplina, o diretor, a diretoria, o jovem tem que agir de que forma? De que forma o líder tem que agir quando a criança começa a dar problema? Quando a criança começa a desobedecer dentro do clube de desbravador? Quando a criança passa a ser um problema dentro do clube de desbravador? Como é que nós iremos agir? Nós iremos simplesmente falar para ele não ir mais às reuniões, nós iremos simplesmente falar que nós não queremos ele lá, nós iremos dar um cascudo, puxar a orelha ou fazer algo nesse nível. Eu quero falar para você que o artigo 232 da Lei 8.069 de 1990, ele fala o seguinte: submeter criança ou adolescente sobre a sua autoridade, guarda ou vigilância a vexames ou a constrangimentos, lhe dá a pena de detenção de 6 meses a 2 anos de detenção, tá bom? Então, quando você se nega a cuidar de uma criança ou você passa a constranger esta criança, você tem a pena de detenção de 6 a 2 anos, de 6 meses a 2 anos. Rapidinho, deixa eu voltar aqui. Calma aí, que é assim mesmo. O artigo 241, ele fala o seguinte: vender ou expor à venda vídeo ou outro registro que contenha cenas de sexo explícito ou pornográfico envolvendo crianças ou adolescente, ele nos dá uma pena de reclusão de 4 a 8 anos. E também nos dá o direito à multa. Então, se você
já praticou, se não praticou, se conhece alguém que praticou, alguém que tem uma curiosidade por criança ou por adolescente, alguém que gosta de gravar os vídeos das criancinhas e ficar olhando. É bom nós lembrarmos sempre que nós temos direito, ao nós fazermos isso, nós também temos o direito de uma pena de 4 a 8 anos, tá? Essa pena ela vem de brinde para nós. Então, nós devemos pensar bem antes de fazer, expor uma criança a tal nível. O artigo 241A, ele fala: oferecer, trocar, disponibilizar, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo crianças ou adolescente, tem a reclusão de 3 a 6 anos e também tem o direito à multa. E aí eu completo o parágrafo que ele vem dizendo lá no MAD, tá? O comportamento do desbravador, a indisciplina. O líder depara-se com questões e comportamentos próprios da criança e do adolescente, como a indisciplina. O que fazer nesse momento? Se nós estamos nos deparando com o desbravador, com o adolescente, com a criança, que ele passa a apresentar uma característica de indisciplina dentro da igreja, dentro do clube, dentro das nossas reuniões. Como nós vamos agir? Nós vamos perder a paciência, nós vamos expor, nós vamos humilhar, nós vamos fazer aquela criança passar vergonha. Eu lembro que na minha época, eu vou falar isso e por sinal eu gostava muito, nós falávamos muito, paga 10, fez isso, corre no campo, chegou atrasado, dá uma roda, dá uma corrida no campo todinho. Nós nos colocavam a situações constrangedoras, mas que era legal no momento. Só que hoje é olhado com outra visão, é olhado com outros olhos. Então hoje nós não podemos mais agir de tal maneira. Então, como é que nós vamos agir diante da indisciplina do nosso desbravador? Para atuar de maneira eficaz sobre a indisciplina, é necessário líder, é necessário diretor, é necessário líder de igreja. Você refletir sobre o que a criança está passando. É necessário buscar alternativas, experimentar e ajustar-se às novas situações. Então, é necessário que nós possamos, antes de qualquer situação, parar, verificar o que a criança está passando, o que o adolescente está passando, para podermos tomar uma decisão, tá? Sobre os crimes hediondos, o artigo 1 da Lei número 8.072, de 25 de julho de 1990, ele vem considerando hediondo os seguintes crimes: homicídio, lesão corporal dolosa de natureza gravíssima, latrocínio, extorsão, qualificação pela morte, extorsão mediante sequestro e na forma qualificada. E o quinto é muito importante, ele vem considerando um crime hediondo, o estupro, tá? Irmãos, será que é possível acontecer um estupro dentro da nossa igreja? Esses dias, falando sobre violência, estudando sobre violência, para que nós viéssemos aqui trazer esse assunto para vocês, a gente vai descobrindo coisas que acabam sendo desagradáveis. E eu quero compartilhar com vocês que esses dias eu conversei com uma pessoa que foi desbravador na minha época, que nós éramos desbravadores junto. E hoje essa pessoa está fora da igreja, ele não é adventista mais, mas nós crescemos junto na igreja. E nós conversávamos esses dias e ele perguntou para mim assim: o que você lembra da nossa infância do clube, o que você acha? Você ainda está no clube, ainda tem cargos dentro do clube? E eu fui falar para ele: ainda estou no clube, gosto. E eu lembro de muitas coisas da nossa infância. E nós começamos a conversar em relação a isso.
e ele começou a contar as histórias das namoradinhas que os meninos tinham dentro do clube na nossa época, na época ali de 12, 13 anos, e ele começou a contar histórias sobre as namoradinhas, e ele contou assim, algumas histórias bem pesadas, que, por sinal, eu fiquei surpresa ao ouvir aquilo, porque eu fiquei surpresa, e ele me falou algo que eu fiquei muito triste quando eu ouvi. Ele citou o nome de uma pessoa, de um líder da igreja, que hoje também está fora da igreja, mas que foi líder de desbravador, que teve vários cargos dentro da igreja, e ele disse que esse líder falava para ele o seguinte: quando você for dar em cima de uma menina, você não beija ela, porque beijar dá muito na cara do que você quer fazer. Você abraça, porque quando nós abraçamos, nós sentimos o peito dela no nosso. Então, a gente consegue ficar se esfregando, tocando no seio da menina sem ela perceber. E várias vezes, ele contou que várias vezes eles fizeram isso. E eu fiquei imaginando, e comentei aqui com outras pessoas, quantas de nós, quantas meninas, será que eu não passei por isso? Quantas das meninas que estavam no clube de desbravadores comigo, na minha época, passaram por isso sem que nós percebêssemos, ou sem que nós tivéssemos uma orientação do que era uma violência contra a criança, contra o adolescente. Hoje, ao pensar, ao olhar lá atrás, dá uma tristeza em saber que dentro da igreja, no nosso meio, ao nosso redor, nós passamos por essa situação e nós não percebemos. Por que nós não percebemos? Irmãos, é muito fácil, é muito bom você resolver o seu próprio problema. Mas quando nós falamos do problema do próximo, nós não queremos. Por que nós não queremos? Porque todos nós já temos os nossos próprios problemas. Então, algumas coisas nós fingimos que não vemos ou nós deixamos passar despercebido. Para quê? Para que esse problema não venha refletir sobre mim, para que esse problema não venha me causar alguma situação constrangedora. Então, acontece muito isso. Acontece muito de ter situações dentro da igreja, dentro do clube, ter situações em que nós passamos por esses constrangimentos e que algumas das vezes ou a criança se cala, o adolescente omite para não passar vergonha, o adolescente esconde ou que passa despercebido, sem que os líderes maiores percebam, sem que o diretor percebam, porque nós acreditamos que isso nunca vai acontecer no nosso meio. Nós acreditamos que não pode acontecer ao nosso redor, tá? Eu quero trazer para vocês aqui Eu quero trazer para vocês o artigo 213, que ele diz o seguinte: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Ele nos dá uma pena de reclusão de 6 a 10 anos. Nós devemos, como membros mais velhos, como diretoria, como pessoas que estão à frente das crianças, observar quem nos cerca, observar o comportamento das pessoas que nos cercam. Infelizmente, não está escrito na testa de nenhum de nós quem é pedófilo ou não. E eu quero dizer para vocês que isso não acontece somente com homem, isso também acontece com mulheres. Mulheres também assediam. Assediam sexualmente, assediam moralmente, assediam no âmbito escolar, no âmbito familiar. Então, também acontece o assédio entre as mulheres. Mas será que existe pedófilos entre nós? Será que no nosso meio existe a pedofilia?
Eu quero dizer para vocês que a pedofilia, ela é uma doença, ela é um desvio de sexualidade, que leva o indivíduo adulto a se sentir sexualmente atraído por uma criança ou por um adolescente de forma compulsiva e obsessiva. Esse homem, essa mulher, essa pessoa, esse pedófilo, ele vai tentar, ele vai insinuar, até ele criar uma maneira de conseguir agredir, de conseguir tomar aquela criança, tomar aquele adolescente, tomar aquela mulher, para que ele possa realizar a sua vontade. Então, irmãos, existe pedofilia no nosso meio? Existe. Nós já falamos várias vezes, mas eu vou voltar a falar aqui. Aqui em Itacoatiara, nos clubes que eu já passei, sempre foi frisado muito. Eu vou voltar aqui. Sempre foi frisado muito que o desbravador ele não pode namorar com um membro da diretoria. Por que que ele não pode namorar com um membro da diretoria? Quando nós imaginamos uma pessoa dentro da diretoria, nós imaginamos que ele seja a partir de 18 anos. Né? Por quê? Porque uma pessoa de 16 anos, ele ainda não faz parte da diretoria, ele auxilia, ele ajuda. Os membros da diretoria são pessoas a partir de 18 anos. E o desbravador? Ele é desbravador até quantos anos? O desbravador, ele tem a idade de 10 até 15 anos. Então, o desbravador, ele tem entre 10 e 15 anos. E o membro da diretoria, ele já é uma pessoa maior de idade. Então, se o membro da diretoria, ele se envolve com um desbravador, é considerado, sim, uma agressão. Se alguém denunciar, se o pai, a mãe, qualquer pessoa denunciar, nós iremos responder por isso, tá? A igreja irá responder por isso, nós como pessoa iremos responder por isso. Ah, mas eu tenho 15 anos e a minha mãe já deixa eu namorar, e eu gostei do meu diretor, o meu diretor tem 20 anos, o meu diretor tem 25, tem 30 anos, eu gostei dele, então eu posso namorar com ele porque os meus pais liberaram. Irmão, se você liberou a sua criança de 15 anos e seu adolescente de 15 anos para namorar, legal, é a sua decisão. Mas dentro do clube nós precisamos dizer que continua sendo proibido. Fora do clube, eles podem namorar, na igreja, na pracinha, na sua casa, dentro das reuniões do clube, não. É muito importante que o membro da diretoria, que tem a esposa ou que tem o marido dentro do clube, evitem esses contatos, evitem contatos mais íntimos, abraços, beijos, perto das crianças. Para quê? Para que não estimulem as crianças a querer fazer o mesmo. Então, nós temos que priorizar sempre. Existe pedofilia no nosso meio, infelizmente. Existem crianças sendo abusadas e nós temos que ter noção de que um membro da diretoria não namora um desbravador, tá bom? E a violência contra a mulher, o meu tempo está acabando, está todo mundo me olhando. A violência contra a mulher é todo ato lesivo que resulte em dano físico, psicológico, sexual, patrimonial, que tenha por motivação principal o gênero, ou seja, é praticado contra mulheres expressamente pelo fato de serem mulheres. Lá no começo, eu citei uma frase que é muito comum nós ouvirmos as pessoas falarem. Ela está com aquela roupa, é porque ela procurou. Se ela está com aquela roupa, ela está querendo o quê? Irmãos, quando uma mulher veste uma roupa, ela está querendo apenas se sentir bem com aquela roupa. Não é porque ela está com alguma roupa que ela está dizendo que ela precisa ser violentada. Tá? A violência contra a mulher pode ser praticada no âmbito da vida privada, em ações individuais. Exemplos: o assédio,
a violência doméstica, o estupro, o feminicídio, que nós temos visto muito, a violência obstétrica. Então, existem várias situações que levam a mulher a uma violência. No entanto, a violência contra a mulher também pode ser praticada como ação coletiva, que é o caso, por exemplo, de políticas estaduais, de militações, várias outras situações, tá? A ação coletiva de violência também pode ser praticada por organizações criminosas, como a rede de tráfico de mulheres, que vendem mulheres para a prostituição forçada. Quais são os tipos de violência contra a mulher? De acordo com a tipificação da Lei Maria da Penha, a Lei número 11.340 de 2006, ela diz que são 5 modalidades de violência contra a mulher. A violência física, que é qualquer ação que ofenda a integridade ou saúde corporal da mulher. A violência psicológica, que é aquela que diz qualquer ação que cause prejuízo à saúde psicológica. Por exemplo, você está doida? Você não pode isso, você é feia, você é magra, você é gorda, você come muito, você come pouco. Qualquer coisa que cause um problema psicológico a essa mulher é considerado um tipo de agressão. O constrangimento, a humilhação, a ridicularização, o isolamento, a perseguição, chantagem e várias outras situações são considerados violência contra a mulher. Violência sexual é qualquer ação que limite o exercício dos direitos sexuais ou reprodutivos. Nós já falamos sobre isso, então eu vou passar. O cronômetro da violência contra as mulheres no Brasil. A cada 2 minutos, 5 mulheres são espancadas. A cada 11 minutos acontece um estupro no Brasil. A cada 90 minutos, um feminicídio. 179 relatos de agressão acontecem por dia. 13 homicídios femininos, eles já foram verificados que acontecem durante o dia. Então, algumas situações, elas nos levam a constrangimento pelo fato de sermos mulheres. Como líder, como nós devemos escolher a nossa liderança? Como nós devemos escolher a liderança da igreja? Como nós devemos escolher as pessoas que irão cuidar das nossas crianças? Imagine você que é pai. Imagine você que é mãe. Você vai confiar de deixar o seu filho ir para um acampamento, ir para uma viagem, ir para um campuri, com o seu diretor, com a sua diretoria? Você vai confiar? Então, como que a igreja, como que nós, o que nós precisamos para escolher quem irá nos liderar? A pessoa que vai nos liderar, ela precisa ter pelo menos 1 ano de batizado. Ela precisa ter atenção à vida pregressa, ou seja, quando for escolhido, a gente precisa olhar o que já aconteceu com essa pessoa. Ela tem algum antecedente? Tem alguma coisa que indique que ela tem interesses por criança? Que ela é violenta? Então, nós precisamos nos atentar para esses pontos. Nós precisamos que toda programação ela seja supervisionada por adultos. Eu não sou contra adolescentes de 16 e 17 anos participarem da nossa diretoria. Eu não sou contra, eu acho legal. Mas eu não posso colocar o meu filho na responsabilidade de um adolescente com essa idade. Por que que eu não posso? Porque ele é considerado um adolescente ainda, ele não responde por ele. Então, é uma criança cuidando de outra criança. Então, quando nós formos fazer qualquer tipo de programação, nós precisamos ser supervisionados por um adulto. E que esse adulto, ele tenha boas indicações. Não é qualquer adulto também que nós iremos indicar para levar nossas crianças, para tirar as crianças de dentro do seu lar, tá? Esses adultos, eles precisam ser pelo menos 2, e de preferência um homem e uma mulher, tá? Líderes devem evitar estar a sós com a criança.
Ainda há pouco eu comentava com meu irmão e eu falava para ele que a mulher, ela é muito fácil de você enganar. A criança, a menina, ela é muito fácil. Se o diretor, ele tratar a menina bem, ela vai gostar de estar com o diretor. Se o professor tratar a menina bem, ela vai gostar de estar com o professor. Então, algumas situações nós precisamos evitar. Para quê? Para quê? Para que não cause um possível constrangimento, para que não nos cause um possível problema futuro. Uso de banheiro sempre como responsável, por isso que é importante ter um homem e ter uma mulher, porque as mulheres acompanham as mulheres e os homens acompanham os meninos. Não entregar a criança para um adulto que não seja o pai ou responsável, a menos que seja por escrito. Então, quando nós vamos fazer a matrícula da criança, já tem lá uma autorização que os pais vão assinar e lá eles podem colocar quem pode pegar o seu filho, terminou a reunião, quem pode pegar, ele pode ir sozinho, porque você fazendo isso, você vai evitar problemas de qualquer pessoa pegar essa criança e levar ela para fazer uma outra coisa, não levar ela para casa, tá? O pastor, ele deve ser informado de pessoas com comportamentos suspeitos na igreja e nas atividades. Irmão, mas eu gosto tanto daquela pessoa que está lá, eu não tenho nada a ver com a vida dele, então eu não vou me meter. Isso daí é um problema dele. Irmãos, nós seremos julgados por tudo que nós fazemos. Às vezes eu falo que nós não estamos aqui para julgar, mas em alguns momentos nós precisamos ser sábios nas nossas escolhas. Nós precisamos ser sábios nas atitudes que nós temos. Então, se você viu que alguma pessoa ao seu redor, ele está apresentando um comportamento que você veja que é um comportamento diferente, que é um comportamento que possa comprometer essa pessoa, não tenha medo de conversar com o seu pastor. Não tenha medo de conversar com essa pessoa também. Você pode chegar com essa pessoa, conversar, expor o que você está percebendo, o que você está achando. E se você viu que não teve resultado, aí sim você pode levar mais à frente, tá? A nossa missão aqui nessa terra, a nossa missão dentro do Clube de Desbravadores é proporcionar um ambiente seguro, espiritual e livre de abusos para toda criança que frequenta as programações da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, a nossa missão é proporcionar um ambiente seguro e espiritual para essas crianças, onde elas possam ir sem medo do que irá acontecer com elas. E o nosso objetivo é impedir todo o abuso físico, emocional ou sexual e proteger os líderes de jovens, de desbravadores, de aventureiro e os demais líderes da igreja contra falsas alegações e práticas indevidas. Para finalizar, eu trago para vocês Eclesiastes 9, capítulo 9, verso 10, que diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra e nem projeto, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Então, querido irmão, eu quero finalizar dizendo para você que se Deus lhe escolheu para estar nessa obra, se Deus lhe confiou a missão de cuidar de crianças, de cuidar de adolescentes, faça o seu melhor. Não tenha medo de como você vai trabalhar com essas crianças. Dedique seu tempo, disponha do seu tempo para fazer o melhor, para cuidar deles como você gostaria que cuidassem do seu próprio filho. Que Deus lhe abençoe, que nós possamos logo, logo nos ver, que tenha ficado claro o que é a violência contra a criança, contra o adolescente e contra a mulher. E se algum de nós já passou por essa situação, que nós não tenhamos medo de denunciar, ou se nós já tivermos passado ou soubermos de alguém que passa por essa situação, você também precisa denunciar. Que Deus lhe abençoe.